Olá, dando sequência às nossas aulas sobre ação penal, vamos tratar na aula de hoje sobre os pressupostos de validade da denúncia ou da queixa. Se vocês se recordarem da nossa última aula, que falamos das condições da ação, lá nós vimos o que era necessário para que eu exercitasse a ação, para que eu pudesse invocar a tutela do Estado. Agora a gente vai ver a forma de fazer isso. Quer dizer, uma vez preenchidas as condições da ação, como eu devo estruturar a petição inicial, chamada de denúncia, no caso da ação penal pública, ou chamada de queixa, no caso da ação penal privada. Pressupostos de validade da peça, para que ela seja válida, apta a produzir os seus efeitos. Então esse tema é tratado no Código de Processo, no artigo 41. Agora, nem tudo que está no artigo 41 chega a ser exatamente um pressuposto de validade, quer dizer, uma condição sem a qual a peça não seria considerada válida. Nós temos aqui 4 situações e apenas 2 delas é que de fato são elevadas a essa compreensão de pressuposto de validade. Vamos dar uma lida no artigo juntos, para daí a gente fazer algum comentário. Diz o artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, 1. A qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, 2. A classificação do crime, 3. E, quando necessário, o rol das testemunhas, 4. Destas 4, só as 2 primeiras exigências é que de fato são pressupostos de validade. As 2 últimas, não. Então vamos começar analisando por aquilo que não é um pressuposto de validade, só para fazer um comentário em cima. Vamos começar analisando de trás para frente essa regra. A última referência é o rol das testemunhas quando necessário. Quer dizer, este é o momento procedimental que, se o Ministério Público quiser arrolar testemunhas para que sejam ouvidas em juízo, ele deve indicá-las na petição inicial. É só isso que está referindo aqui. E se o promotor não fizer referência às testemunhas? Bom, significa dizer que ele não tem testemunha para produzir. Ele não tem testemunha para ser ouvida. Mas não torna inepta a petição inicial, ela continua válida. Então, isso aqui não é exatamente um pressuposto de validade. Classificação do crime. Classificação do crime é indicação do artigo de lei. Então, o promotor vai narrar um fato e vai dizer em qual artigo do Código Penal ou de uma lei especial ele, promotor, entende que aquele crime se amolda. Bom, e se ele errar, o promotor? Bom, se ele errar, nós já vimos no princípio da correlação, quando tratamos da jurisdição, que uma das possibilidades de ajuste disso se dá pela atuação do juiz na chamada emendatio libelli, é o juiz que arruma o artigo de lei. Então a emendatio libelli é uma possibilidade do juiz arrumar a classificação jurídica que eventualmente o promotor tenha se equivocado na petição inicial. Então se ele errar na classificação jurídica, não torna necessariamente inepta também a petição inicial. Vindo de trás para frente, nós chegamos no primeiro dos pressupostos de validade, que é a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Você vai acusar alguém, eu preciso saber quem é essa pessoa, ela tem que estar no mínimo identificada, individualizada. A lei fala em qualificação do acusado, mas depois ela mesma refere a uma alternativa, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Então ela tem um ideal, e o ideal é que eu traga toda a qualificação do sujeito, com o máximo de informação possível que eu tiver a respeito dele, né? Nome completo, apelido, local de nascimento, data de nascimento, filiação, né? Nome do pai, nome da mãe, profissão, endereço profissional, endereço residencial, telefone residencial, celular, profissional, RG, CPF, endereço de e-mail, o máximo de informação, porque é com base nestas informações que o oficial de justiça, amanhã ou depois, tentará localizar o sujeito para que ele seja citado. E não interessa a quem está propondo uma ação que o réu não seja encontrado e não seja citado, porque isso implicaria na suspensão do processo até que eu localizasse o réu. Então o ideal é que eu localize, e para localizar, o máximo de informação. Mas e se eu não tenho essas informações todas? Porque nem sempre a investigação vai me dar a identidade precisa do sujeito. Imagine que eu tenha prendido o sujeito em flagrante delito, ele não tem nem documentos com ele, eu pergunto para ele como é seu nome, ele diz não digo. Como eu não disse, ele diz não digo, se vire.
Bom, se ele não me dá o nome, se ele não tem um documento, como é que eu faço? Bom, nós já vimos isso em aulas anteriores, quando tratamos do inquérito policial. Ele pode ser submetido à chamada identificação criminal, né? Colher impressões digitais, fotografia, e aí eu junto um prontuário no inquérito e faço a denúncia dizendo assim: venho denunciar a pessoa que se encontra identificada no prontuário de identificação criminal, as folhas, sei lá, 45, 46 dos autos de inquérito policial em anexo. Eu indico ali a pessoa cuja fotografia, cujas impressões digitais estão identificadas. Se amanhã ou depois eu acabar descobrindo a verdadeira identidade do sujeito, eu faço um aditamento à denúncia para arrumar essa questão. Digo, onde se lê pessoa não identificada civilmente, né, leia-se fulano de tal, RG tal, tal. Mas é possível denunciar se eu tenho um prontuário de identificação criminal. Eu tenho que ter um mínimo de condições de individualizar a pessoa, de dizer quem ela é. Não posso denunciar pessoas assim aleatoriamente, venho denunciar Zé de tal, porque não sei quem é o Zé de tal, quem é o Zé que joga bola na quarta-feira à noite, é o Zé que cuida ali da padaria da esquina, qual Zé? Então não dá para fazer uma denúncia sem um mínimo de condições de identificar a pessoa que está sendo denunciada. Se você não tem esse dado mínimo ainda, tem que investigar melhor, não dá para oferecer a denúncia ainda. E por fim chegamos na descrição, na exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, que também é um pressuposto de validade e é o mais complexo, é o mais delicado, é onde mais erros se cometem na hora de fazer a elaboração da petição inicial. Então vamos tentar esmiuçar um pouquinho isso aqui dentro de um olhar até, de certa forma, um pouco mais macetoso, assim, para você entender mais ou menos o que deve constar dessa exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Porque circunstância é uma palavra que implica em dizer tudo aquilo que está ao redor, né? Vem do latim circum, que é círculo, stare, estar. Tudo que está circundando, tudo que está ao redor. Então a descrição do fato com todas as suas circunstâncias deve constar da denúncia. Acontece que nós temos circunstâncias que são essenciais da narrativa. Sem elas, a petição é considerada nula, inepta, não válida. E temos outras circunstâncias, que são chamadas de circunstâncias acidentais, que não são imprescindíveis na narrativa. Melhoram a compreensão, né, fazem com que eu tenha uma dinâmica melhor de entender o que está sendo acusado, mas não são imprescindíveis. Se não constarem, não geram inépcia. Então é muito importante estar atento a essa diferenciação, que aliás boa parte da doutrina nem faz. Então, um ou outro doutrinador, estou me lembrando, por exemplo, do Renato Brasileiro de Lima, que toma o cuidado de fazer essa diferenciação. Então, é importante estar atento, porque são situações diferentes, né? E circunstâncias essenciais, se não estiverem presentes, tornam inepta. Circunstâncias acidentais não precisam necessariamente constar como algo que, se não constar, tornaria inepta a petição inicial. E aqui, a forma de melhor fazer isso é estabelecer um questionário que você vai respondendo mentalmente na hora em que vai descrevendo o fato. Claro que tudo é uma questão de estilo. Se você for reparar, por exemplo, as petições de denúncia do Ministério Público Federal, eles usam um estilo completamente diferente daquilo que se pretende numa petição inicial enxuta, de uma imputação fática bem delimitada. E eu vou trabalhar com um modelo que o Ministério Público do Paraná costuma usar, que me parece tecnicamente um modelo dos mais adequados, né, e que preenche bem toda a ideia de descrição fática, enxuta, precisa, de delimitação do objeto que está sendo imputado ao réu. É muito importante de entender o seguinte: na petição inicial consta aquilo que delimita toda a discussão em processo. Nós já falamos e volto a falar aqui do princípio da correlação. Toda a discussão se relaciona à imputação fática. O juiz julga no limite do fato narrado. Não pode julgar além, aquém ou fora do fato narrado. Então o fato tem que ser bem narrado. O réu tem que entender do que está sendo acusado. E essa descrição fática, portanto, pretende ser uma descrição fática enxuta. Não se costuma usar em petições iniciais no processo penal referências à doutrina, à jurisprudência. Não há necessidade, não é uma peça equivalente a uma petição inicial do processo civil. Aqui é uma peça enxuta,
ela é técnica e por isso ela é complexa. Eu diria até, arriscaria dizer, que talvez seja a peça processual mais complexa de todo o direito processual penal. A sentença, ela é trabalhosa, ela dá trabalho fazer fixação da pena e tal, mas a denúncia, ela é técnica. Se tiver errado aqui, o processo inteiro está errado. Então acertar aqui é fundamental, certo? Então por isso esse cuidado que você deve ter. O macete é ir respondendo essas perguntas. Quando, onde, quem fez o quê, de que forma, contra quem, por quê. E aí tendo alguns cuidados aqui de compreensão do que é essencial e do que é acidental. Então vamos começar pela primeira pergunta. Quando? Quando é uma circunstância essencial no que diz respeito a uma baliza temporal. Não é possível oferecer uma denúncia sem que haja uma baliza temporal na narrativa do fato. E como baliza temporal mínima que se exige é o ano em que o crime aconteceu. Eu não posso denunciar alguém sem indicar pelo menos o ano em que o crime aconteceu. Claro que eu tenho um ideal, que seria dizer o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto e o segundo. Isso seria o ideal. Nem toda investigação, porém, te dará esses elementos todos. É muito comum numa investigação você não conseguir precisar, às vezes, o dia em que o crime aconteceu. Imagine que você é um delegado, uma delegada de polícia, que recebe lá na tua delegacia uma pessoa que foi te procurar e diz: doutora, eu vim aqui lhe comunicar que eu fui vítima de estupro. E você diz: opa, então calma, senta aqui, vamos ver o que aconteceu, conta a tua história. E a pessoa diz: olha, faz um tempo já, eu demorei para criar coragem, finalmente resolvi, agora vim aqui para contar tudo. Aí você pergunta: e quando que foi que aconteceu esse fato? Faz tempo, diz a vítima. Sim, mas faz tempo quanto? Foi ano passado, diz a vítima. Mas que dia? Eu disse: não lembro. Você pode até tentar estabelecer algumas formas de cercar a data, né? Por exemplo, perguntar para a vítima: me diga uma coisa, que dia você faz aniversário? E a vítima de repente diz: não sei, 15 de abril. Foi 15 de abril. Foi antes ou foi depois do teu aniversário, ano passado, que aconteceu esse fato? E a vítima diz: agora que a doutora falou, estou lembrando, foi antes do meu aniversário, porque no meu aniversário já não estava legal, não foi um bom aniversário, eu estava muito incomodada com aquela situação. Então foi antes, foi ano passado e foi antes do dia 15 de abril, certo? O que você faz da vida? Pergunta você, delegada, para a vítima. E a vítima diz: olha, eu sou estudante de Direito ainda, estou na faculdade. E já tinha começado as aulas aí quando aconteceu esse episódio? Já tinha começado. Inclusive tive que faltar algumas aulas, porque logo em seguida não tinha condições. Então já tinha começado as aulas. Quando é que começaram as aulas na tua faculdade? Sei lá, no dia 23 de fevereiro. Então foi depois do dia 23 de fevereiro, foi antes do dia 15 de abril. Você começa a cercar e ver se aproxima a data, mas nem sempre chega numa data precisa. E se você não tem a data precisa, isso aqui é muito importante, você não inventa. O ser humano tem a tendência a inventar coisas, né? Na petição inicial você não inventa nada. Ou você tem elementos capazes de dizer que dia que foi que ocorreu o delito e você diz, ou você não tem e você não diz. Mas o mínimo que é necessário aqui é o ano. Se não souber o ano, não tem como fazer a denúncia, porque o juiz não terá como calcular a prescrição. Se você lembrar da aula passada, quando eu falei das condições da ação, uma das condições da ação, na leitura da doutrina mais moderna, é a chamada punibilidade concreta. O juiz tem que avaliar se ainda é possível punir. E se já tiver prescrito? Bom, se já tiver prescrito, não posso mais punir. Como é que eu vou saber se está prescrito? Verificando o dia em que o crime aconteceu. Mas eu não sei o dia. Sabe pelo menos o ano? Se souber pelo menos o ano, o juiz usa o dia 1º de janeiro daquele ano que você está indicando como marco para calcular o lapso temporal prescricional, porque é a data mais distante em relação aos dias de hoje que favorece o réu na contagem da prescrição. Agora, se não souber nem o ano, não dá para denunciar, tem que investigar melhor. É imprescindível que conste uma baliza temporal, no mínimo o ano é circunstância essencial da narrativa. O mês, o dia, a hora são circunstâncias acidentais. O ano é circunstância essencial. Onde? Por que é importante dizer onde aconteceu o delito? Para que o juiz saiba se ele é ou não é competente territorialmente.
Porque a depender de onde aconteceu o delito, pode ser que o juiz diga, bom, mas esse crime não é da minha competência territorial, esse crime aconteceu noutra comarca, então encaminhe-se ao juiz da outra comarca. Mas por que eu estou dizendo que onde é uma circunstância acidental, se eu agora acabei de falar que é importante para definir a competência territorial? Porque há uma regra no Código de Processo Penal que estabelece um critério para fixação de competência quando eu ignoro por completo o local em que o crime foi praticado. Se eu ignoro por completo o local em que o crime foi praticado, a regra do Código diz que o endereço do réu define a competência territorial. Então, se você disser na narrativa do fato que você não sabe onde ocorreu o delito, porque isso pode acontecer, você pode ter uma investigação que você tenha materialidade, você tem autoria, você tem identificação da vítima, mas você não tem o local. Por alguma razão, o local ele ficou não identificado. Imagine que o sujeito falsificou um documento, mas eu não sei aonde. Bom, eu vou dizer isso na denúncia, em local não conhecido, em local ignorado. Porque se eu disser isso, o juiz vai olhar para o endereço do réu para verificar se ele é competente ou não. Então é possível sim denunciar sem a indicação precisa do local. Essa é uma referência a uma circunstância acidental. É claro que se eu tiver o endereço é imprescindível, é importante que conste, né? Na rua tal, no número tal, no bairro tal, nesta cidade, no apartamento número tal, se for o caso até na sala de estar, né? Não sei se alguém já jogou aquele jogo detetive na infância, né? O senhor Mostarda com o candelabro na sala de estar. O máximo de informação que você tiver, você faz constar, porque bem delimita, né, a imputação fática. Quem? Bom, aqui você está imputando alguém, a conduta foi praticada por alguém, essa é uma circunstância essencial. Nós já vimos como funciona essa questão da identificação. Bom, aí fez o quê? De que forma? Implica na análise tanto do tipo objetivo quanto do tipo subjetivo, do crime que você está imputando ao sujeito. E aqui nós temos uma circunstância essencial. Se você vai imputar uma conduta criminosa a alguém, você tem que fazer constar da narrativa as elementares do tipo. E aí tem que tomar alguns cuidados aqui. Não é fazer um recorta e cola, né? Você tem que fazer um ajuste do que consta do tipo penal, de forma abstrata, ao caso concreto. Mas fazer um ajuste levando em conta alguns cuidados. Eu já fiz muita aula prática com o aluno e já corrigi muita peça processual de denúncia feita na graduação e sei mais ou menos alguns erros que se repetem com frequência. Por exemplo, um erro que é muito comum é o sujeito resolver mudar o verbo do tipo. Usar um sinônimo. Não dá, meu amigo. O tipo penal ele tem pelo menos um verbo. Esse verbo tem que aparecer na descrição fática. Porque das duas uma, ou a conduta que você investigou e que agora está descrevendo se amolda ao verbo do tipo e você tem um crime, ou ela não se amolda e você não tem um crime. Então usa o verbo do tipo. Tá? Se o verbo fala em subtrair, você não vai falar em pegar. É subtrair que você vai usar. E aí também vai um outro detalhe que também é bastante comum em termos de equívoco. Não raras vezes, eu via nas experiências com os alunos, eles colocavam o nomen iuris do crime na narrativa. O nomen iuris do crime é o apelido que ou a lei dá, ou às vezes a doutrina dá para o crime. Mas ele não é elementar do tipo. Ele não compõe a estrutura do tipo. Então você não vai escrever que fulano de tal estuprou alguém, porque estuprar não é elementar do tipo, não é verbo do tipo. O verbo do tipo é constranger. Você não vai escrever que fulano de tal roubou, porque roubar não é verbo do tipo. O verbo do tipo é subtrair mediante violência ou grave ameaça. Então você tem que usar as elementares do tipo na descrição fática. E fazer também a referência ao tipo subjetivo. Se a conduta é dolosa, vai descrever o dolo. Se a conduta é culposa, tem que descrever no que caracterizou a quebra do dever de cuidado, em qual das modalidades, imprudência, negligência ou imperícia, mas descrever no que ela consistiu. Presta atenção, você não poderia fazer uma descrição fática dizendo mais ou menos assim, fulano de tal, no dia tal, transitando com seu automóvel pela rua tal, agindo de forma imprudente, atingiu a vítima, causando-lhe lesões corporais que levaram à morte. Imagine que eu acusasse você desse fato, dizendo assim, você com o teu automóvel na rua tal, tal dia, agindo de forma imprudente, atingiu a vítima. O que você me diria para mim? Imprudente? Como assim? Como assim imprudente?
Veja que eu não estou te dando a descrição capaz de fazer com que você se defenda, porque eu não estou dizendo no que caracterizou a imprudência. Essa denúncia seria inepta. Eu tenho que detalhar, descrever, esmiuçar, dizer no que consistiu a quebra do dever de cuidado. Então, conduzindo o seu veículo automotor em velocidade excessiva e incompatível para o local, cuja velocidade máxima era 60 e o veículo se encontrava a 90 km por hora, portanto, agindo de forma a quebrar um dever de cuidado de maneira imprudente, atingiu a vítima, causando-lhes ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia, que foram a causa eficiente da sua morte. Pronto, aí descrevi uma conduta culposa, detalhando no que caracterizou. Você consegue entender, eu estava dizendo que você estava a 90 por hora quando a velocidade máxima era 60 e nisso caracterizou a quebra do dever de cuidado. Então, tipo objetivo e tipo subjetivo são essenciais, né? Se tiver alguma qualificadora, tem que constar na narrativa, sob pena de você não estar descrevendo um crime qualificado. Bom, e contra quem também é importante detalhar contra quem, né? Se há uma vítima identificada, você tem que dizer quem é essa vítima, não tem como evitar, sob pena do réu também não ter condições de se defender. Vamos imaginar que você diga assim, você acusa o réu dizendo assim, fulano de tal, no dia tal, tal horário, subtraiu para si um automóvel. Imagine que eu te acusasse disso, você subtraiu para si, até diria com ânimo de assenhoreamento definitivo, um automóvel. O que você diria para mim? Que automóvel? Tá louco? De quem? Não, você subtraiu o automóvel, marca tal, modelo tal, placas tal, pertencente à vítima cicrana de tal. Aí você tem condição de se defender, dizer, não, pera um pouquinho, eu até furto o carro, mas esse aí não fui eu. Esse aí estão querendo colocar na minha conta. Esse daí não fui eu. Eu até furto o carro, mas não esse. Então, se eu individualizar o carro, eu tenho condições de fazer com que o réu se defenda. Por isso é importante também dizer contra quem, porque se tiver um motivo, né, é uma circunstância acidental, nem sempre você tem um motivo declarado, é uma circunstância que enriquece a narrativa, mas não é imprescindível. Às vezes ela qualifica, né, dependendo do crime, né? O homicídio às vezes é qualificado pelo motivo torpe e tal. Só que aí tem que descrever no que caracterizou a torpeza, né? Não basta dizer motivo torpe. Assim, como assim motivo torpe? E no que caracterizou essa torpeza? Então tem que sempre ter o cuidado de fazer o ajuste. Se eu estou acusando mais de uma pessoa, eu tenho que descrever a conduta das duas pessoas de maneira individualizada. E, se elas estiverem praticando um crime em coautoria, descrever o liame subjetivo, o elo subjetivo de ligação entre essas duas pessoas, né? Um aderindo à conduta do outro. Sob pena de, se não fizer isso, às vezes descrever um crime para um e outro crime para outro. Você tem que ter um cuidado de fazer isso também de forma bem organizada. Se você vai imputar mais de um fato, primeiro descreve um fato, depois descreve o segundo fato repetindo tudo de novo. Quando, onde, quem fez o quê, de que forma, contra quem e por quê. Crimes societários, né? Imputações de crimes que envolvam práticas de delitos através de empresas. Também é importante não fazer denúncias genéricas. Ainda que a jurisprudência tenha aceitação em um ou outro momento, quando você não tenha condições de individualizar comportamentos, faça imputações apenas com base no contrato social, o ideal é que você identifique, porque nem sempre o sujeito que aparece no contrato social realizou de fato um comportamento. É só quando chegar num impasse, porque pode acontecer eventualmente na investigação, você chama lá as duas pessoas que constam do contrato social, tenta entender o que cada uma fazia e elas vêm lá e dizem, não, eu uso do direito ao silêncio. Você tenta ouvir os funcionários, eles não sabem descrever o que cada um fazia. Bom, você tem um documento que diz que os dois são sócios proprietários e gerentes, eles não querem dizer o que cada um fazia, você não consegue esmiuçar o que cada um tinha como função dentro da empresa, se os dois gerenciam, é possível fazer uma imputação mais genérica. Aí a jurisprudência até aceita. Mas o ideal é que você faça uma descrição mais minuciosa, mais detalhada. Trouxe aqui para ilustrar uma denúncia pensada aleatoriamente num desses processos com os quais eu trabalhei essa semana, né? E para tentar ilustrar pelo menos a descrição fática, que aqui me parece uma denúncia que está bem elaborada. Ela tem um direcionamento, como qualquer petição, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 6ª Vara Criminal da comarca da região metropolitana de Curitiba, o número dos autos, e
A apresentação, como qualquer petição, sempre se apresenta quem está falando, no caso aqui o Ministério Público do Estado do Paraná, através de sua promotora de justiça signatária, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129.1 da Constituição Federal e pelo artigo 25, inciso 3º da Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e com base no inquérito policial número tal, importante, né, justa causa, lembram da aula passada, condições da ação, com base em alguma coisa, quer dizer, tem um suporte probatório que está sendo anexado à petição inicial. Originário da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, veio oferecer denúncia, o nome da peça, né? A petição chama-se denúncia, em face de, bom, aqui Gilson, eu, claro, cobri a qualificação do sujeito, porque a ideia não é expor ninguém aqui, né? Mas aí, aqui vem toda a qualificação dele e Gabriela, com a sua qualificação correspondente. E aí vem a descrição do fato. Perceba a técnica que se utiliza aqui no Ministério Público do Paraná, se faz inclusive um recuo, e entre aspas a descrição fática vem em itálico, para ficar bem claro que isso aqui é a imputação. Onde é que ela começa, onde é que ela termina. Então vou ler um trecho aqui pelo menos para ilustrar. Vamos ver se bate com aquelas dicas que eu passei agora há pouco. Começa dizendo justamente quando, no caso aqui, no dia 11 de agosto de 2019, por volta das 6h45 da madrugada, né, da manhã, em via pública, na rua Eduardo Esprada, número 4630, bairro Campo Comprido, nesta cidade, Foro Central da comarca da região metropolitana de Curitiba. Então, quando, onde, quem agora, né? Os denunciados Gilson e Gabriela, dolosamente, olha aqui, elemento subjetivo do tipo, dolosamente, com vontades livres e conscientes, cientes da ilicitude de suas condutas, agindo em coautoria, olha aqui a descrição do liame subjetivo, né? Caracterizada pela unidade de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraíram para ambos, aqui está o verbo do tipo, subtrair, né? Crime de roubo, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego, quer dizer, mediante grave ameaça, diz a lei, mas qual grave ameaça? Como é que ele ameaçou? Está descrevendo aqui, ó, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo apreendida contra a vítima. Quem é a vítima? Ah, fulano dos Santos. O veículo Fiat, linha, essência 1.8, placas tal, chassi tal, boletim de ocorrência, movimento 1.17 do auto de exibição e apreensão, auto avaliado em R$29 mil, conforme auto de avaliação tal, de propriedade de Renato, o qual foi recuperado e entregue à vítima, conforme auto de entrega de movimento 1.9. Foram subtraídos ainda um aparelho celular iPhone 7 Plus, cor branca, de propriedade da vítima, recuperado e entregue à vítima, autos tal, avaliado em R$2.500. Consta dos autos que, por volta das 6h45 da manhã, o ofendido dos Santos parou seu veículo Fiat Linea Essência 1.8 placas tal em frente a uma panificadora na rua Eduardo Esprada, 4630, bairro Campo Comprido, e após realizar o pedido junto ao balcão, foi surpreendido pelo denunciado, que deu voz de assalto exigindo a chave do veículo. O indivíduo, posteriormente reconhecido como sendo denunciado, estava armado com uma pistola de cor preta. A vítima relata que o denunciado a ameaçou, dizendo que se ele não colaborasse, iria matá-lo. A vítima relatou em seu depoimento que depois ficou sabendo que o denunciado estaria acompanhado de uma moça. Verifica-se que a denunciada deu cobertura à ação do denunciado, eis que a equipe policial foi informada via Copom, rádio, né, que no momento do roubo havia uma mulher que estava sendo monitorada através de tornozeleira eletrônica, número tal, do Centro Integrado de Comando e Controle Regional, identificada como Gabriela. A equipe policial foi informada do deslocamento e localização da monitorada, tendo sido encontrada em um beco da rua Rogério Pereira de Camargo, próximo ao numeral 108, junto com o veículo roubado. Ao visualizar a viatura, fechou a porta do veículo e saiu correndo para o interior do beco. Foi realizado acompanhamento a pé pela equipe policial até o final do beco, onde foi localizado o denunciado. Dado voz de abordagem, foi localizado na revista pessoal o aparelho celular iPhone da vítima, que estava na manga esquerda da denunciada Gabriela. Por fim, a vítima reconheceu o denunciado Gilson como autor do crime narrado. Então essa é uma descrição fática, quando, onde, quem fez o que, de que forma, contra quem, bem detalhado. Então é uma denúncia apta a ser considerada válida, certo? Bom, para encerrar essa matéria,
é importante entender uma baguncinha aqui que o legislador brasileiro fez quando resolveu fazer uma reforma do Código em 2008, pela Lei 11.719. Ele, primeiro, revoga o artigo 43 do Código de Processo Penal, que era o artigo a partir do qual se extraíam as condições da ação. Se critica muito o Código de Processo Penal brasileiro pela sua origem lá da década de 40, né? Um regime do Estado Novo, ditadura e tal. Mas se tinha um artigo bom no Código de Processo, era o artigo 43. E era dele justamente que a doutrina construiu toda a ideia das condições da ação no sentido mais moderno. Pois o legislador me fez o favor de revogar o artigo 43. E colocou o que no lugar? Nada. Procure lá. Tem um buraco, não tem nada, está revogado e está substituído por essa regra do 395, que não consegue substituir o 43. Por quê? Porque não trata das condições da ação, faz referência a elas, mas não detalha. E faz uma bagunça, na verdade. O que diz o 395? A denúncia ou queixa, a petição inicial, será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. Bom, é o que a gente acabou de trabalhar, pressupostos de validade, né? Se não tiverem os pressupostos de validade, ela é manifestamente inepta, nula, não válida. Então, o inciso primeiro está tratando de um pressuposto processual de validade. Se não constar o pressuposto processual de validade, o juiz rejeita a denúncia. Vamos ver o inciso segundo. Faltar pressuposto processual. Pô, mas professor, você não acabou de falar que o pressuposto processual no inciso primeiro estava aqui no inciso primeiro? Bom, por exclusão só pode ser um pressuposto processual de existência. Você tem dois tipos de pressupostos processuais, né? De existência e de validade. Se o inciso primeiro, ainda que não fale em pressuposto processual, está falando ao mesmo tempo, porque está falando dessa matéria, está falando de pressuposto de validade, o que sobrou para o inciso segundo é pressuposto processual de existência. Por exemplo, vamos imaginar que o estagiário está dando uma treinada, lá o estagiário do promotor, resolveu fazer uma denúncia e meteu o nome dele, e por alguma razão ele fez uma brincadeira, ou sei lá, ou sem querer, fez subir a petição inicial com o nome do estagiário, e como se fosse ele que estivesse oferecendo a denúncia. O estagiário não tem poder, logo ele não poderia ter realizado esse ato. Logo, o ato realizado pelo estagiário é um ato juridicamente inexistente porque falta um pressuposto processual de existência. Qual? A realização do ato por alguém que detenha poder para tanto. Fala também o inciso segundo em faltar uma das condições para o exercício da ação penal. Quais são as condições da ação? Estavam no artigo 43. Cadê? Não estão mais. Onde é que estão? Na doutrina e na jurisprudência. O legislador simplesmente apagou da lei aonde constavam as condições da ação. É genial. E agora isso está no plano doutrinário e jurisprudencial nos termos que nós trabalhamos na nossa última aula. Professor, mas lá na última aula o senhor falou que justa causa era uma quarta condição da ação e de repente aqui o legislador está metendo a justa causa no inciso terceiro, dizendo que também rejeitará quando faltar justa causa. Realmente o legislador tem uma certa dificuldade aqui de entender algumas coisas. Justa causa sempre foi tratado como uma quarta condição da ação. Então não precisava estar aqui, bastava ser referido ali. Acontece que, para parecer moderno, ele meteu a justa causa aqui. E aí trouxe isso como sendo algo diferenciado. E aí qual é o problema para você que vai fazer exame da ordem, concursos públicos em geral? Pode cair num concurso público, no exame da ordem, uma cópia literal desse 395. Fazendo a diferenciação entre condição da ação e justa causa. E você marca isso como certo, porque afinal de contas é cópia da lei. Mas pode ser cobrado também a justa causa como uma quarta condição da ação, que me parece mais adequado até. E aí o que acontece? Bom, você considera também como certo, porque afinal de contas a justa causa é lida como uma quarta condição da ação, sob a ótica da verificação de um lastro probatório mínimo que sustente o fato que está sendo narrado na petição inicial. Então, essa baguncinha legislativa aqui, né? Volto a repetir, pressuposto de validade no inciso primeiro, pressuposto de existência e condições da ação e justa causa como algo diferente, mas ao mesmo tempo complementar a ideia das condições da ação. Certo? Com isso a gente fecha a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, esse é um tema importante. Isso aqui só aprende treinando. É bom se você quiser realmente entender como funciona e a dificuldade que é elaborar, treinar, pega um caso de uma notícia de jornal e tenta descrever a imputação fática
e dá para um colega corrigir. Isso só aprende fazendo, é treino, é olhar crítico do outro, dizendo aqui está ok, aqui não está ok, faltou isso aqui. E é bom não confiar na memória, sempre abrir a lei ao lado, né, para trabalhar de forma mais correta possível, certo? Espero que tenha ficado claro e nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos, até mais.